Olá, pessoal. Nosso podcast de hoje vai tratar do assunto herpes zoster. Eu quero que você entenda a doença que está afetando a senadora Damares Alves. A senadora falou sobre infecção após aparecer usando máscara no Congresso. Vírus causou paralisia facial e demanda atenção para tratamento. A senadora Damares Alves, do Republicanos, usou as redes sociais para explicar o motivo de ter adotado a máscara facial recentemente. Uma infecção por herpes zoster. Conforme a ex-ministra, o vírus infectou a parte interna do ouvido e gerou uma paralisia facial. Fiquei internada alguns dias. Faço tratamento para amenizar a situação, explicou ela pelo seu Twitter. Nem preciso explicar o quanto é constrangedor para uma mulher passar por isso. Por isso fico triste com a falta de empatia, ou seja, a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender o modo como ela aprende, disse a senadora. Segundo o otorrinolaringologista Paulo Dorea, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, há pessoas afetadas pela doença que ficam com sequelas no rosto para sempre. A gente tem que ficar preocupado no restabelecimento dessa função motora, porque em alguns casos pode ser que a face não volte ao normal, sendo necessária cirurgia, diz o especialista. Os especialistas classificam a paralisia em números de 1 a 6. Quanto mais próximo de 6, maior o risco de a sequela não desaparecer. Outro ponto sensível é o olho. Paralisias muito agudas podem travar a pálpebra, fazendo com que o olho não feche. Nesses casos, nos quais o paciente precisa aprender a dormir de olho aberto, é necessário o acompanhamento contínuo para garantir que a retina não fique seca ou lesionada. Para o médico infectologista Adriano Silva, o caso da senadora Damares tem indícios de síndrome de Restaurant, diferente do herpes zoster comum, que costuma afetar os nervos sensitivos. Nessa especificidade da doença, é atingido um nervo facial motor que, atacado, causa a paralisia facial. O sintoma do herpes zoster, via de regra, é sensitivo. Dor, dormência e calor bem localizados na região atingida. Só que o nervo facial é um nervo motor, responsável por movimento e não por sensação. Então, quando atinge o nervo facial, você tem paralisia, afirma o especialista. Fiquei internada há alguns dias. Faço tratamento para amenizar a situação, explicou a senadora Damares. Esse vírus é o mesmo da catapora e por isso se manifesta no corpo com pequenas bolhas que coçam e ardem. O local mais comum para o aparecimento das lesões é no tronco, mas elas também podem surgir nos braços e pernas ou mais dificilmente nos ouvidos, como no caso da senadora Damares. As dores costumam ser locais, porém muito intensas. O tratamento, seja qual for a parte do corpo atingida, costuma combinar antivirais que impeçam a proliferação do vírus e corticoides para ajudar no restabelecimento da função do nervo. Se um dos sintomas for a paralisia da face, é indispensável uma pomada para o olho. Quando o paciente for dormir, precisa usar, porque como o olho acaba ficando aberto, ele pode raspar o olho no travesseiro e causar uma lesão, explica o otorrino. As bolhas, assim como na catapora, costumam sumir em um prazo médio de 2 semanas. Há casos raros de sequelas definitivas que podem ser corrigidos com cirurgia. É preciso fazer esse acompanhamento diário da paralisia com testes eletroneurofisiológicos para saber o prognóstico da volta da função do nervo, afirma o especialista. Além da dor tradicional do herpes zoster, a infecção no ouvido pode causar um quadro similar ao da labirintite, com tonturas e vertigens. Essa doença costuma tirar o indivíduo da capacidade produtiva dele, porque ele fica tonto o tempo inteiro sem conseguir dirigir, trabalhar, entre outras coisas, diz o infectologista. O diagnóstico é feito após um exame sorológico, embora os médicos concordem que as bolhas características da doença facilitem uma avaliação clínica. E como se proteger do herpes zoster? Já existem
existem no Brasil 2 vacinas contra o herpes zoster, a Shingrix recombinante ou a Zostavax. Essa vacina é altamente eficaz, absolutamente indicada para qualquer pessoa acima de 60 anos de idade e relativamente indicada para pessoas de outras idades, diz o infectologista. A imunização, entretanto, não está disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. A depender da marca e do laboratório escolhido para a compra, cada dose da vacina, e aí recomenda-se 2, pode custar R$ 800. Até a próxima.